Vamos lá, pessoal, vamos nessas tentações e buscarmos controlar com essas tentações ligadas ao tempo livre e os termos etimológicos, né, que coloca o papel da escola e da universidade. Vamos lá, então do lado oposto, e que outros investem contra o sistema escolar acadêmico, o PAN, ok? E N fatores, considerando o sistema vigente como um caminho entre muitos outros. Buscam alternativas que possam complementá-lo, por que não? Sanar algumas das suas falhas. Entre estes se coloca o presente estudo, buscando na mutação, que eu uso o termo mutogênico, o tempo mutogênico, pedagogia mutogênica, se alguém conhece a minha história na área de núcleo de lazer, na mutação dos valores e um valor, o lazer cuja influência e a atração sobre as pessoas cresce dia a dia. O educador não pode desconhecer esse fato, e menos ainda ignorar a relação do lazer como uma aprendizagem. Aliás, este trabalho nasceu de persistentes interrogações nesse sentido. Embora a autora Rolim, ela fala sobre descanso, diversão e o desenvolvimento pessoal. Eu falo. Eu falo que é o próprio descanso, né, que ela coloca entre essas três etapas: descanso, diversão e desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, lembrando do Mazadier. Diversão também, é lógico, descanso. Mas, ao meu ver, na minha concepção, o descanso ativo está ligado a toda essa taxonomia. Ligado ao quê? Descanso, que o descanso ativo está ligado ao divertimento. O descanso ativo está ligado ao desenvolvimento pessoal, ou seja, e ao divertimento. Ou seja, está ligado a essas três fases ligadas ao lazer, que é o quê? Descanso, diversão, está ligado ao empreendedorismo e ao desenvolvimento pessoal. Você possa o quê? Usufruir, criar conteúdos, estudar, como diz o Mazadier, aproveitar o seu tempo. Você gosta de ler, ou seja, é uma tentação muito grande, mas nós temos que ter controle. É uma tentação, ou seja, entre os fatores. Vamos lá, então o educador, o estudo, o educador não pode desconhecer esse fato, e menos ainda ignorar a relação do lazer com a aprendizagem. Aliás, esse trabalho nasceu de persistentes interrogações nesse sentido. Quando e como esse fenômeno se choca, se cruza ou se implica com o processo educativo. Ao meu ver, umas aulas categóricas, criação de conteúdos, vai nos colocar válvulas de incentivo que eu estou falando sobre lazer. Aqui você pode ver os campos acústicos, periféricos, derivados, vai nos colocar tempos que venham centralizar ou descentralizar alguns termos ligados ao dicionário etimológico, né, que o Antônio Blatter, ele coloca o dicionário etimológico de Piaget, ligado aos campos da ciência social. Coloca os fatores interessantes, que é um conceito que eu coloquei. Se você ver esse livro, aqui, ó, é o conceito que eu coloco sobre independência, e dependência. A independência, eu usei um campo análogo, tá ligado a uma carga geral ou um estímulo geral da nossa infância, a motricidade infantil, E essa carga geral é independente. Nós vamos ter somos independentes nessas rupturas que nós aprendemos a cada dia. Um desenvolvimento pessoal, diversão e um descanso ativo. Podemos comer alguma coisa, podemos se alimentar, caminhar, deslocar até a nossa escola, depois voltarmos, depois ter um descanso para dormir, mas não deixe de ser ativo, ou seja, há uma atividade, há uma força dinâmica. Aí entramos no tempo comprado, tempo construído, tempo mecânico e algumas
nomenclaturas que nós podemos relacionar. Tá, pai? Então vamos lá. Nesse sentido, quando o fenômeno se choca, se cruza, ou se implica com o processo educativo, o processo educativo ele é um vento, né? Ou seja, é uma vendaval que quando falamos, daqui a pouco esquecemos, mas é um processo que nós aprendemos permanentemente como um lazer. Quando nós perdemos a noção do tempo e espaço, é um desenvolvimento pessoal. Muitas vezes o nosso trabalho... Eu acho que a pulseira não botei mais, um pedaço da pulseira. O nosso trabalho diário, o diálogo, né, essa transformação dialética, transformadora, isso implica esse processo educativo. O processo educativo é um processo peculiar, que é fora dos sistemas escolares, acadêmicos. São perguntas, é fora? Ou é só dentro, internamente, da própria casa, ou da nossa própria casa, ecologia? Tem um livro, depois eu vou destacar, eu já coloquei já no canal, o que é ecologia, o que é trabalho. São várias perguntas, o que é capitalismo. Em vários autores ecléticos que vocês podem colocar concepções relacionadas a essas contribuições científicas e cientificações que possam contribuir às produções e compromissos nas áreas ligadas ao desenvolvimento e realização da pessoa humana. É uma pergunta. Vai haver? Então as respostas não vieram logo, nem foram facilmente encontradas. Facilmente ou facilmente, elas pediram estudos e reflexão, reclamaram investigações, levantaram questionamentos, acima de tudo, exigiram vivências, ou seja, lazer é um tabu, lazer são termos de alguns autores, como Russell que eu falo com R, né, que R de restauração, manutenção, desenvolvimento, porque você vê os temas que ele coloca ali, coloca temas ligados também aos campos dogmáticos e doutrinários. Então, dentre essas várias considerações importantes, não parece ser fundamental, eu estou colocando aqui as questões introdutórias que Rollin, 1989, fez, e uns campos análogos que parece, ou seja, é íntimo e bem semelhante às pesquisas que eu fiz, ou nós, vou colocar eu, porque muitas vezes essas questões de supervisão, de curso, especialização, nos coloca que não é a nossa área. A própria cinesiologia não é a nossa área, a própria motricidade não é a nossa área, até ou seja, a própria máquina, que é o próprio computador, em chat, o aplicativo, está colocando um dualismo muito grande, que o lazer ele tem essas diversificações, essas ramificações, esses aminoácidos relacionados a teorias, e que coloca túneis, né, canais, que possam diversificar um divertimento, possam diversificar um descanso, pode diversificar um desenvolvimento pessoal. Okay? Então, a própria professora que eu falei aqui, ela atuava com algo criado pela Faculdade Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem a de São Paulo, que é onde eu queria também fazer filosofia do esporte, eu consegui filosofia do esporte ali, porque ali a Universidade Católica, ela tem um viés muito importante na época. Agora, ao meu ver, estou nos meus descansos ativos aqui, nos meus deslocamentos e tendências. A partir do início de 1979, esse órgão denominou-se, ela colocou o Centro de Estudos em Lazer e Recreação, e a partir de experiências, ok? Então, como se coloca de somatória, foi o Rio Grande do Sul, ok? E também esse secretariado municipal, educacional, esse espaço cultural que é o nosso cérebro. Por isso que o Charlie Chaplin, que eu falei que o nosso cérebro, ele, ao meu ver, como me colocou o cérebro, ele tem essa destreza de criar coisas, né? Ou seja, o cérebro, ok? Então, podemos criar várias coisas com o nosso cérebro e ter essas maneiras, núcleos, que possam encontrar uma faculdade ou universidade aonde chegamos e aprendemos algo que seja de um caráter científico e epistemológico
construtivo.